O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 2, dos versos 11 ao 14, disse o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Embora haja no meio teológico entre os doutrinadores certa divergência sobre a aplicação da graça de Deus na trajetória de vida de um cristão, dúvidas não há, diante de todo o contexto bíblico, sobre a sua necessidade para a salvação. Ou seja, é unânime entre os estudiosos a necessidade da aplicação da graça na conversão. Em Atos 15, 11, o apóstolo Pedro declarou que cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, afirma que pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Em outras palavras, a graça ela é o antídoto para o veneno chamado pecado. E sobre isso, as diferentes escolas teológicas não divergem. Porém, hoje podemos presenciar, infelizmente, diversos pregadores e professores teológicos limitando a ação da graça de Deus aos pecados já cometidos, como se tivesse tão somente ação eficaz para reparar os danos do passado, sem condições preventivas de conceder ao homem, após a sua conversão, o poder de lutar, mas não só lutar, e de vencer o pecado. Precisamos combater esses conceitos equivocados que visam, mesmo que conceitualmente, restringir a atuação da graça de Deus na vida cristã. Precisamos enxergá-la, ou seja, precisamos enxergar a graça como uma força que nos capacita a viver em santidade. Diferentemente do que alguns tentam pregar por aí, a graça não é uma concessão ou uma autorização para vivermos uma vida de pecado sem as consequências desse ato. Pelo contrário, ela é uma manifestação de Deus para nos libertar das travas deste pecado. À medida que a graça salva o homem, ela também tem um caráter pedagógico de ensinar acerca de como devemos conduzir a nossa vida após sermos regenerados, isto é, após a conversão. Agora, uma coisa é inegável: renúncias devem ser feitas. Chegou a hora, e melhor dizendo, já passou da hora de exercitarmos o domínio próprio, o autocontrole, um fruto do Espírito Santo gerado em nós, conforme Gálatas 5. O pecado e o mundo devem ser definitivamente abandonados. Uma vida sensata, justa e piedosa precisa ser cultivada em nós. Essa é a obra completa da graça, meus irmãos. E não uma graça que apenas encobre pecado sem poder para nos libertar deles, como alguns têm tentado pregar. A graça é um canal de socorro que nos capacita. O favor imerecido. Trata-se de algo muito maior do que o mérito próprio. O homem ele não pode ser salvo por si mesmo, nem pelas suas próprias obras, como já diz a palavra do Senhor. Mas a mesma graça que nos dá acesso pela fé em Cristo Jesus à salvação é a mesma graça que nos ajuda a combater o inimigo das nossas almas. Nós não estamos sozinhos. Ela é necessária para que sejamos conduzidos a um lugar que jamais chegaríamos sozinhos. E isso, eu quero te dizer, é indiscutível. Um forte abraço e até a próxima.